Continuação, então, né? Continuando. Uma das coisas que para quem entende espiritualidade vai saber agora que era um fator crucial em como eu me sentia dentro da minha casa, principalmente à noite, tá? E a minha mãe também era médium, só que talvez assim, não com essa intensidade, que era diferente. As duas mediunidades, a minha e da minha mãe, era diferente. O meu pai, ele era alcoólatra, tá, gente? Então, pra quem já lidou com algum drama desses, o que acontecia? Às vezes ele vinha pra casa, né, pelas 6 horas, enfim, 6h30, ele ficava um tempinho em casa e ia pra venda depois disso. E lá ele ficava, né, muitas horas. Chegava em casa às vezes meia-noite, às vezes 1 hora da manhã, às vezes às 3 da manhã. Então ele chegava sempre de madrugada. Eu lembro de dia de semana, por exemplo, de ver meu pai assim, em flashes, assim, sabe? Tipo, às vezes ele saía do trabalho e ia direto pra venda. E aí voltava só de noite também, né? Às vezes eu tava acordada quando ele voltava, né? Às vezes chegava com X, com Kinder Ovo, enfim, a guloseima, alguma coisa ali pra dar uma compensada, né? Nessa ausência. E, mas a questão, gente, assim, com o alcoolismo e com a mediunidade, com os obsessores, né? Quem já estuda um pouco sabe que todo, assim, não vamos falar todos os vícios, que a gente vai botar isso num lugar muito amplo, mas substâncias, principalmente a substância do álcool, né? Porque o álcool, ele reduz a nossa consciência, sabe? Então ele nos deixa mais aberto a situações espirituais de obsessão, de possessão, de influências negativas, quiumbas, em várias outras coisas, assim, várias outras coisas. E como na época eu cresci dentro de uma crença católica, tá? Em qual eu nunca acreditei, mas eu tinha Bíblia aberta, tinha cruz na minha casa, a gente teve uma época, por conta desses sonhos que eu tinha, dos pesadelos, que eu rezava o terço com a minha mãe, sabe? Então, a gente ficava ali um tempão rezando o terço e tal. E essas coisas não funcionavam, sabe? Por incrível que pareça, os símbolos da Igreja Católica não nos protegiam nem das energias que meu pai trazia para casa, né? Nem de todo o resto, que não era só energético, né? Que são as discussões, que são humilhação, violência doméstica, enfim, essas coisas, né? E quando eu fui estudar, não foi nem na pirâmide, não foi nem conhecendo o meu primeiro centro holístico, né? Foi quando eu fui estudar de fato e compreendi quais os tipos de energia que ele levava para casa. Por exemplo, a nossa primeira casa, gente, a minha primeira casa de infância, para vocês terem uma noção, não tinha nem cerca, não tinha muro. Era um muro de cerca viva, assim, né? De um muro vegetal, com duas aberturas que não tinha nem portão. E nós morava perto de um salão que se chama Gigante. Vocês devem, quem é de Santa Cruz conhece o Gigante, né? Então, no final de semana, aquele som alto, às vezes até dia de semana, aquele som alto, né? Eu ouvia, era da minha janela, assim, dava pra ouvir bem direitinho a festa, né? E as pessoas iam copular no nosso gramado. Então, não só, né, tinha essa questão com meu pai, como o gramado da casa, o terreno da casa era aberto, né? Então as pessoas iam lá e transavam lá, às vezes, não, e eu acho que era mais frequente do que a gente imaginava, porque a minha mãe encontrava algumas camisinhas no pátio, que ela tinha que recolher, né? Ai, é o cúmulo, né? E tudo isso, depois quando eu fui estudando sobre espiritualidade, eu fui entendendo, nossa, cara, eu tendo uma abertura mediúnica desde criança,
eu tava realmente exposta a energias confusas, agressivas, de dominação, várias coisas que eu via nos meus sonhos e não entendia, né? Porque eu ficava acessando aquilo, acessando aquilo, acessando aquilo. E então, assim, aquilo ali já. Eu entendo hoje em dia que nada é só uma coisa. Ah, a pessoa tá tendo problema para dormir, vamos lá ver se a cama é boa, se a cama é confortável, ou se. Gente, assim, ó, tem que olhar num todo, tá? Nem tudo também é só espiritual. Porque eu já convivia com quadros de traumas, né? Ali naquela casa, já tava convivendo com a violência, com a ausência paterna, várias coisas que é difícil para uma criança lidar, né? E aí você coloca um plus que é uma mediunidade aberta, vamos dizer assim, né? Uma capacidade mediúnica que não está sendo desenvolvida e nem guiada por ninguém, sabe? Então, ali foi um sofrimento e quero deixar claro que isso não acontecia assim o dia inteiro, tá? Mas era um sofrimento noturno. Então chegava o entardecer, tipo, ao cair da noite. Tem até um filme de terror que se chama Ao Cair da Noite, se eu não me engano, tá? E ao cair da noite eu já começava a me sentir mal, porque tinha toda essa questão do meu pai, e eu me sentia muito responsável pelo meu pai. Eu me envolvia muito com essa questão do alcoolismo, ia atrás dele, ia buscar ele já piquitita, assim, sabe? Tipo, aprendi a andar, 3 anos eu já tava na venda, né? Já tava em cima lá, tem foto minha lá em cima da mesa de sinuca. Então comecei a buscar ele nesses lugares muito cedo, né? Me sentia responsável realmente por ele beber, né? Então era muita carga, era muito peso espiritual, emocional, psíquico em cima de uma criança. E eu tô contando isso porque eu sei que tem muitas crianças que vivem isso até hoje, tá, gente? Isso é bem complicado. E são coisas que não passam simplesmente você se tornando adulto, tá? Não é simplesmente, o tempo cura tudo. Não vou nem mostrar o dedo, mas imagine o dedo do meio. Porque assim, ó, o tempo não cura. O tempo cura pouca coisa, tá? Porque se a gente simplesmente espera o tempo passar e não busca entendimento, olha, eu vou dizer que tem gente que tá aí com 70 anos se lamentando do que aconteceu na infância, tá? Então o tempo não cura tudo. Isso aí é fato. E quando a gente tem, como eu tive, assim, eu consegui daí dar esse tempo ali dos 11 anos que eu parei de ter esses pesadelos. Até eu voltei a trabalhar com a minha mediunidade aos 16, tá? Vou falar no próximo vídeo isso. Então, dos 11 aos 16 ali eu tive um respiro. Eu vi algumas coisas nesse tempo, mas não era toda noite sendo exposta a um terror diário, né? E isso sim, nossa, me deu assim um tempo pra mim, sabe? Viver a vida só ser uma adolescente normal. E eu não conseguia ser nem uma criança totalmente normal, porque, né, nunca fui normal. Mas brinquei, gente, assim, ó, brinquei, estudei, eu tive uma vida que, como a maioria de vocês, tá? Fui à escola, só que sempre tive problemas em decorrência dessa minha mediunidade. Sempre tive. E coisas que eu fui com o tempo aprendendo a lidar, fui desenvolvendo, fui trabalhando, fui estudando, né, sobre isso. E hoje é bem mais fácil, bem mais tranquilo, bem mais leve. Então, para vocês saberem que se tem alguém, né, algum de vocês sofrendo com sonhos, pesadelos frequentes, pode investigar que isso aí não é por acaso. Dê uma olhada aí ao seu redor, nas pessoas com quem você está convivendo, um ambiente em que você tá. Você se sente 100% seguro,
né? A casa que você dorme, as casas que você frequenta também, porque às vezes não é nem o lugar que a gente dorme, mas é os lugares onde a gente vai, né, gente? Porque a energia, ela é móvel, ela é mutável, ela é livre. Então, você vai num lugar ali quando vê quem não trabalha proteções energéticas, quem não sabe ainda se proteger, que nem eu na infância não sabia, não tinha aprendido nada disso, volta para casa e volta, né? Não só com uma mochilinha que não é sua, mas às vezes com vários acompanhantes, né? Que não foram convidados, mas estão ali porque sentiram uma identificação com um sentimento, uma dor, uma energia. Então, é muito importante sim a gente olhar não só para o físico, né? Não só para a parte ali do que está acontecendo naquela casa, o que essa pessoa está sendo exposta para o inconsciente dela estar minado de pesadelos, né? Mas também para o espiritual de fato, sabe? E com certeza os médiums que me ouvirem vão saber que isso é bem mais complexo para quem é médium, né? Dormir, né? O sono, ou às vezes frequentar certos ambientes. Eu vou falar bastante sobre isso ainda por aqui. Beijo grande e até!